gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Roberta e hoje, depois de um bom tempo sumida, eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que vem acontecendo, né, na minha vida no geral e com as minhas experiências, o que eu tô vivendo, ajudar você aí que tá me vendo a viver de uma forma melhor, com leveza, alegria, né, e sabendo, né, que a gente tem um Deus e esse Deus nunca falha, e esse Deus é um Deus fiel, né, e acima de tudo, viver conforme a palavra, né, a palavra de Deus. Bom, ultimamente aconteceu muita coisa, né, muita coisa na minha vida. Eu até tirar o aparelho, tirei o aparelho, muita coisa, e assim, como posso dizer, aconteceu muita coisa e conforme foi acontecendo, eu tirei conclusões, percepções, né, e essa é a ideia do canal. Eu vim aqui trazer, conforme as minhas experiências, trazer para vocês de alguma forma essas percepções que eu tive no correr do mês, né. Eu me vi, né, até eu estava refletindo assim, pensando comigo, eu me vi que eu estava um pouco afastada, né, não afastada da igreja, não estava, na verdade, melhor dizendo, dedicando um tempo ok para as coisas de Deus, né, devocional, leitura da Bíblia. Eu estava deixando muito a desejar, porque eu comecei a ler leituras seculares, né, eu tinha concluído um livro do Osho, que o título Medo, como conviver com as inseguranças da vida, né? Eu estava lendo esse livro, beleza, eu gosto desse autor, só que eu muitas coisas não concordo, porque muitas coisas que ele fala não são de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que aí eu li essa leitura, apesar que eu gosto muito da forma como o Osho escreve, da escrita, da leveza, como ele coloca muito as questões da vida, né, morte, medo e entre outras questões que afligem o ser humano. Então, eu estava lendo essa leitura e tal, e deixei um pouco a palavra de Deus a me dedicar em todos os dias, os momentos com Deus, né? Lógico, eu estava fazendo minhas orações e tal, mas deixando um pouco a palavra, a Bíblia assim de lado. Tem dias que eu lia, tem dias que eu não lia, só orava. Então, isso acabou trazendo um peso para mim, e eu acho que até algumas consequências, porque a gente que é cristão, a gente não pode deixar de forma alguma ler a palavra. A palavra é o nosso alimento diário. Nenhum livro substitui, até livros que eu falo assim, gente, livros que nem tem um café com Deus Pai, acho que tem um livro assim, não substitui a palavra, a Bíblia. Então, eu pequei nisso. Então, eu mergulhei um pouco, né, em livros seculares, em conhecimentos seculares, que eu falo assim, tem muita coisa que eu não concordo, mas tem coisas que, na minha visão, faz sentido. Eu acho que sim, se aplicado, faz diferença na nossa vida. Mas assim, a gente tem que ter como primordial a palavra. É isso que eu quero trazer à tona aqui para vocês. A gente sim pode buscar conhecimentos que vão melhorar a nossa vida. Que nem eu já citei um livro aqui da Rhonda Byrne, que ela fala sobre gratidão. Sim, a forma que ela escreve, a maneira que ela explica ali de forma simples, ela detalhada, sabe, com detalhes e clara, aquilo impacta a gente de uma forma muito positiva. Até aquela pessoa que não consegue agradecer com o coração, ela vai conseguir lendo aquele livro. Enfim, foi ontem ou hoje, eu vi que eu falei assim, eu tô deixando a desejar a letra da palavra, a mergulhar. Então, conforme, né, esse tempo que eu fiquei, eu fui
me conhecendo ainda mais, né? E assim, amo, né, esse universo do autoconhecimento, de a gente saber o que a gente gosta, a gente saber o que a gente pode abrir mão, do que a gente não abre mão, dos nossos princípios, dos nossos valores, assim. E assim, aparecem circunstâncias, experiências que acabam, né, mostrando pra gente o que fazer, o que não fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto, traz clareza pra gente. E esse tempo que eu fiquei, né, tempo afastada daqui, das redes do YouTube, eu vi isso, me trouxe muita clareza. Tipo assim, o que é a Roberta? O que a Roberta gosta, o que ela não gosta, né? Em quesito relacionamento, profissional, o que a Roberta de agora ela quer, né? Conforme todas as experiências, né, que eu já passei pela minha vida. Eu passei assim, eu tenho 30 anos agora, eu fiz em janeiro, então eu já morei na República, eu já fui casada, eu morei com a minha irmã, um tempo depois eu fui morar sozinha, morei sozinha por uns 2 anos, depois voltei a morar com a minha irmã. Então eu já tive muitas experiências, então pouco tempo, né, pela minha idade. Até a minha terapeuta, né, falou comigo assim, nossa, você viveu muita coisa em um curto período assim, de tempo, né? Tenho só 30 anos e já fui casada, eu já morei sozinha e agora tô morando com a minha irmã. E assim, já morei em república com outras meninas, então eu vivi muita coisa nesse tempo, né? Nesses meus 30 anos de idade. E assim, e tudo, assim, a partir do momento, né? Agora eu tô vivendo uma nova vida, eu sou uma nova criatura desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, que foi em 2024, em fevereiro de 2024, que eu estou caminhando, né, com Jesus, e Jesus me orientando, né? E lógico que eu deixo muito a desejar ainda esse quesito de, né, que nem eu falei, chegou o final do ano, festas, tudo, aí a gente começa a deixar, a seguir a rotina direitinho, de leitura da palavra, devocional, né? E assim, às vezes acontece também desafios que acabam tirando a gente do nosso eixo, mas é isso que os seres malignos querem. Eles querem que você se distraia com esse mundo aqui material, né? Que só visa o material, bens, riquezas, e quer que você distraia, além de outras distrações aí que o mundo, né, disponibiliza aí, né? Gula, alimentação assim horrível, entretenimento horrível, para você estar se distraindo, né? E perdendo o seu tempo com coisas que não te trazem benefício nenhum, que não vão te trazer benefício nenhum. Nada se compara a um tempo de intimidade com Deus, a você reservar minutos, horas ali com Deus, a você mergulhar na sabedoria, né, da palavra, porque a sabedoria, por exemplo, Provérbios, ele te ensina a como você viver, né? Então aqui é um conhecimento puro, que a gente tem que dar valor e priorizar, né? Porque isso até é um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus acima da sua família, acima da sua esposa, marido, acima de dinheiro, né, bens materiais, profissão, né? Muita gente fica idolatrando dinheiro, relacionamento, marido, esposa, filhos, idolatrando, e sendo que a gente tem que adorar um único Deus, né? Colocar em primeiro lugar sempre em nossa vida Deus, né? E ser totalmente dependente dele. A gente não precisa de ninguém. Lógico que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que ser totalmente dependente apenas dele, né? E quando você acha que alguém, tal pessoa, X pessoa que vai te salvar, você está colocando a sua vida nas mãos erradas. Você tem que colocar a sua vida e confiar a sua vida em Deus.
e não em pessoas. E isso é o nosso maior erro. E quanto menos a gente percebe, a gente está colocando a nossa vida no nosso trabalho, confiando a nossa vida no nosso trabalho, nas pessoas, naquele dinheiro que a gente recebe todo mês, nas pessoas do nosso convívio, que, ai meu Deus, que seria da minha vida sem X pessoa? Então, eu te pergunto, o que seria da sua vida sem Deus? Porque a vida aqui é muito passageira, né? Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Do pó viemos, do pó retornaremos. Então, nada desse mundo deve ocupar o seu coração. O seu coração tem que ter espaço apenas para o Deus. Um Deus, o qual adoramos, que veio para esse mundo, que é o nosso Senhor Jesus, que tirou nós da lama, perdoou os nossos pecados. Então, a gente tem que ter esse lugar. Não dá lugar, né, às coisas do mundo, ao materialismo. É isso que a gente está vendo com as redes sociais, né? Eu sempre que eu posto, eu fico off de redes sociais, né? Instagram, eu fico os 3 meses sem entrar no Instagram. Fala que é propósito, né? Porque o tempo que eu uso para mexer no Instagram, ficar vendo a vida dos outros, né? Assim, o Instagram, pra mim, é um entretenimento, é legal, eu gosto, não tô falando que eu não gosto, mas compartilhar nossa vida, ideias, pensamentos no Instagram, é ok. Ver o que as pessoas estão fazendo e tal, é legal também. Mas quando isso ocupa muito do seu tempo, você tem que parar e, que nem eu, né? Eu tava vendo, eu tô muito nas redes sociais e tal. Agora eu vou dar um tempo, eu vou ficar off, e esse tempo que às vezes mesmo que seja, eu, né, nunca fui de ficar muito tempo na internet, eu ficava assim, mexo, eu saio um pouquinho, uns 5 minutos, depois saio, então, mas vai ver o quanto tempo somando isso por dia, né, que você perde, né, dá 1 hora mais ou menos. Então, essa 1 hora eu poderia estar usando para ter intimidade com Deus, ter contato com a palavra. Então, isso eu sempre estou fazendo, né? Sempre estou, todo ano eu tiro um tempo para ficar longe das redes sociais e criar um ambiente, assim, para mim, de conexão com Deus, de propósito, de focar no que realmente interessa. Então, isso eu vejo que dá muito certo, é muito bom, porque, assim, sua mente fica, sabe, sua mente fica tranquila, porque você não tá tendo influências externas, porque querendo ou não, a partir do momento que você entra na rede social, você tem uma influência, né, de pessoas, de notícias, coisas, assim, você tem que ter muita sabedoria para ter uma rede social e não se deixar infectar, se não deixar influenciar ou não se comparar e sempre achar que a vida do outro é melhor, porque ali sempre o melhor das pessoas, o que elas estão vivendo de melhor e sempre vai ser assim, Instagram, ou por isso que eu falo, tem que seguir pessoas certas, seguir pessoas que estão alinhadas com o que você acredita, né? Eu, no meu Instagram, eu sigo muito pastores, pessoas de alguma forma me impactaram, né? De alguma forma me impactou com as suas ações, com as suas atitudes, então, boas, né, que eu falo, que me inspiram, né, ser uma pessoa melhor. Então, eu sigo esse tipo de conteúdo, né, de autoconhecimento também eu gosto. Então, a gente tem que saber, né, o que a gente coloca para dentro todos os dias, né, e isso eu levo muito a sério, tanto é que tem há anos que eu não assisto televisão, que eu não vejo nem série, nem filme, assim, é raro ver um filme com minha mãe, a gente gosta de ver filme romântico, mas é muito raro a gente, ou às vezes tem um filme cabeça também, a gente gosta de filme que tem aquela good vibes, assim, e a gente gosta, que inspira, então a gente, mas assim, tá sendo bem raro isso acontecer, e por isso
porque eu não vejo necessidade desse tipo de entretenimento na minha vida. Então, eu utilizo muito bem o meu tempo e eu não gasto meu tempo assim à toa, né? Porque o nosso tempo aqui é limitado, né? Então, a gente tem que ter ciência disso, né? E buscar viver essa vida da melhor forma. Então, gente, o vídeo de hoje é para atualizar vocês um pouquinho, né? E eu quero estar aqui com mais frequência. Eu já sei que eu já falei que eu vou vir aqui com mais frequência, mas assim, eu tô me organizando tenho que me organizar, na verdade, para estar vindo aqui todo domingo ou toda segunda, porque, como eu falei, só sábado e domingo eu consigo estar vindo. Mas eu espero alimentar esse canal aqui com mais frequência e ajudar vocês, né, a produzir conteúdos de qualidade para vocês de uma forma leve, gostosa, sem... Gente, porque a vida em si já é bem pesada, e porque o mundo já é do maligno, né? Então, por isso que a gente vê essas atrocidades, coisas que a gente acaba vendo aí. É que nem do cachorro, né? Orelha, eu fiquei muito triste, enfim, mas tão mal coopera com o bem, e isso que me conforta, porque tão mal coopera com o bem, mesmo com todas essas atrocidades, eu vejo que tem a mão de Deus agindo, eu creio. Tá bom, gente? É isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.